Quer saber o que vai ter hoje no programa Você Sabe Fazer? Acompanhe a reportagem sobre alimentos antioxidantes. Saiba o que é, como fazer e para o que serve uma pesquisa de mercado. Veja também a entrevista com um músico que canta e toca mais de 5 instrumentos musicais. Isso tudo e muito mais, a partir de agora, no programa Você Sabe Fazer. Programa Você Sabe Fazer com Caroline Meyer. Oferecimento galão pré-moldados. Excelência em estacas pré-moldadas pretendidas. Olá, seja bem-vindo ao programa Você Sabe Fazer. Como está sendo o começo do ano? Já colocou em prática algum dos planos que você fez no Réveillon? E está transmitindo mais amor e mais sorrisos? Espero que sim! Vamos começar essa edição falando sobre o poder dos alimentos antioxidantes. É essa matéria que você vai assistir agora no quadro Cuidando do Seu Corpo. Existem alimentos que têm um poder antioxidante bastante significativo. Mas o que é exatamente um alimento antioxidante? Alimentos antioxidantes são os alimentos que facilitam a eliminação de toxinas, conhecidos também como radicais livres, que são produzidas no nosso organismo. Então, sempre que a gente consome esses alimentos, que têm esse poder antioxidante, a gente mais facilmente elimina essas toxinas que são produzidas no dia a dia. E o que são e como são produzidos esses radicais livres no nosso corpo? Os radicais livres, então, são determinadas toxinas, e que são produzidas pela poluição. Então, estando na rua, a gente acaba tendo essa produção de radicais livres em função da poluição e principalmente através da metabolização de alguns alimentos. Por exemplo, se nós metabolizarmos alimentos pesados como proteína, excesso de gordura, industrializados, isso facilita bastante esse aumento de radicais livres. Então, esses alimentos antioxidantes sempre vão fazer eliminar os excessos, Então, um dia, por exemplo, que tem um churrasco, onde tem uma grande concentração de radicais livres em função da metabolização dessa carne que passou por um processo com fumaça. Se a gente consumir no mesmo dia uma concentração grande de antioxidantes, a gente diminui a probabilidade de desenvolver algumas doenças pelo excesso. O ideal, certamente, é que consumamos esses alimentos com moderação para não sobrecarregar rins e comprometer o fígado. Para que servem os alimentos antioxidantes? Esses alimentos eles vão facilitar a evitar, no caso, doenças, prevenir o aparecimento de determinadas doenças. Uma delas, inclusive, é o câncer, que sempre que a gente tem excesso de radical livre, excesso de toxina, facilita desenvolver, E até questões estéticas, por exemplo, pele, manchas de pele. Quanto mais antioxidante, mais fácil de proteger essa pele também. E também assim, quem faz atividade física gera muito radical livre durante o exercício. Então, se a gente tem sempre um antioxidante, ele dificulta a probabilidade de desenvolver até a lesão. Então, esses são os benefícios que os alimentos geram na pessoa? Sim, com certeza. Prevenção de doenças e até questão estética e até prevenção de lesões no caso de uma atividade física. Qual que é a quantidade ideal que deve ser consumido de alimentos antioxidantes? É difícil falar de uma quantidade ideal porque varia muito de pessoa para pessoa. Pessoas que estão muito expostas à poluição ou consomem mais alimentos ricos que aumentam a produção de radicais livres precisam de uma quantidade maior, Pessoas que muitas vezes estão menos expostas vão precisar de uma quantidade menor. Mas independente disso, nós precisamos todos os dias ingerir. Então, frutas e verduras, legumes que têm um poder grande antioxidante devem ser consumidos todos os dias. E qual que é a relação entre os alimentos antioxidantes com a perda de peso?
Sempre que a gente facilita a eliminação de toxinas, de radicais livres, a gente facilita a perda de peso, porque muitas vezes uma dificuldade de perda de peso é um processo de intoxicação muito grande. Tanto que se fala muito em detox, em sucos detox, né? É justamente para facilitar essa eliminação dessas toxinas e deixar o corpo mais livre, mais leve para essa perda de peso. Então pode ser um coadjuvante aí no processo de perda de peso. E quais são os alimentos que você pode mostrar aqui que são considerados alimentos antioxidantes? Nós temos aqui alguns alimentos como o sucro de cranberry e também a própria frutinha de cranberry, que ela é desidratada, porque como ela não é do Brasil, aqui a gente tem ela desidratada. Além disso, uma das coisas que gostamos bastante de consumir são os chocolates, né? Se eles forem nas versões amargas, 60%, 70% cacau, tem um poder antioxidante bem interessante e pode ser consumido até todos os dias em quantidade moderada. Temos também aqui o goji berry, que é uma frutinha rica em vitamina C, bastante antioxidante também. E além disso, os azeites, né? Azeite de abacate, óleo de oliva, o óleo de coco, o açaí é uma das frutas mais antioxidantes que nós temos, né? Então aqui na loja, por exemplo, a gente tem a forma de polpa, ou então até cápsula também, que pode ser uma das formas de utilizar o açaí quando não se tem a fruta fresca. E como que a pessoa ela pode consumir esses alimentos no dia a dia? Se for um azeite, um óleo, por exemplo, de abacate, de oliva, pode utilizar na salada, uma porção na hora do almoço, uma porção na hora da janta, né? Se forem as frutas, pode utilizar de lanche, fica perfeito num lanche entre o almoço e a janta, entre o café da manhã e o almoço, ou até um suco, por exemplo, ou uma geleia, numa refeição pós-treino. Pós-atividade física, então já vai eliminar o excesso de radical livre daquela atividade física. Depende como o produto vai aparecer. Por exemplo, na forma de geleia, né, que seja uma geleia com maior concentração da fruta e menor concentração de açúcar, pode utilizar num pão, numa torrada, a fruta usar nos lanches intermediários e assim por diante. O chocolate, todo mundo tem o seu horário do dia que gosta de um chocolatinho, então usa esse horário para consumir um alimento antioxidante. E, por exemplo, a pessoa ela chega aqui, ela quer comprar um alimento antioxidante. Ela consegue ver isso na embalagem ou ela precisa perguntar para alguém para saber qual que é? Não, na embalagem, na maioria das vezes, não vem. Uma vez ou outra, às vezes a própria empresa vai preferir mencionar para facilitar, mas nem sempre vem. Se a pessoa não tem essa informação, é bom ela perguntar para a gente orientar o que é realmente antioxidante. Tá? E onde que elas podem estar encontrando esses tipos de alimentos? Em lojas de produtos naturais sempre vai encontrar alguma coisa de alimento antioxidante, como eu mostrei aqui, né? Mas em verdureiras, em supermercados, sempre que tu estiver consumindo uma fruta, se a pessoa estiver consumindo um suco natural, estiver consumindo uma salada bastante verde, vai estar consumindo antioxidante, com certeza. As pessoas que quiserem vir aqui na Emporium Produtos Naturais e tirar algumas dúvidas com você, elas podem vir a partir de quais dias da semana, quais são os horários? Sempre eu estou na loja das 14 às 18 de segunda a sexta. Excepcionalmente no sábado de manhã, mas não é um horário comum. Então de segunda a sexta das 14 às 18. Então fica o convite para vocês irem até aqui na Emporium Produtos Naturais e adquirirem esses alimentos antioxidantes e também tirar dúvidas com a nutricionista Vera. Independente do motivo, vale analisar se o seu consumo de alimentos antioxidantes é o suficiente para o dia a dia. Para tirar mais dúvidas, você pode ir até a Emporium Produtos Naturais, tirar mais dúvidas com a nutricionista Vera Lúcia e também aproveitar para comprar os alimentos que você precisa. Fique agora com o quadro Negócios e Comunicação, com a reportagem sobre pesquisa de mercado. Fizemos uma entrevista com uma consultora que vai falar sobre pesquisas de mercado que podem ajudar uma empresa a definir melhor as suas prioridades. Saiba o que é, como fazer e para o que serve. Assista agora. A pesquisa de mercado, para o que serve? Ela principalmente ajuda a tomar decisões, ou seja, a empresa faz uma pesquisa de mercado para conhecer a sua realidade, verificar sua situação interna e tomar uma decisão estratégica. Então, todo dado que ela não tem conhecimento, ela vai fazer uma pesquisa de mercado para conhecer esse dado e aí sim tomar uma decisão. Então, quem faz pesquisa de mercado consegue saber mais próximo da realidade existente, consegue
principalmente se aproximar do consumidor, né, e do cliente, né, e principalmente tomar decisões estratégicas para a empresa. Então, a empresa que faz pesquisa de mercado, ela está um passo à frente no sentido da concorrência, porque ela está mais próxima dos seus públicos-alvo. Quando uma empresa deve fazer? Toda vez que ela não tiver a informação dentro de casa, ou seja, dentro da empresa, e ela estiver fora, ou não estiver em publicações anteriores, ela vai buscar essa informação através da pesquisa de mercado. Ou seja, é uma pesquisa primária, né? Buscando a informação diretamente junto à fonte da informação. Contudo, né, ela pode também fazer uma pesquisa de mercado sem necessariamente utilizar a informação primária. Ela pode utilizar a informação secundária através de pesquisas, né, em outras fontes, com pesquisas que já foram feitas anteriormente. Como deve ser feito? Bom, como fazer é muito amplo, né? Pesquisa de mercado tem muitas técnicas, né? Tem muitas metodologias, mas basicamente vamos pegar um exemplo. A pesquisa de mercado para a abertura de uma empresa, né? O que basicamente se precisa pesquisar? Primeiramente, conhecer o mercado, quem são os concorrentes, quem são os ofertantes, né? As pessoas que as empresas estão concorrendo com essa empresa, ou potencial, ou negócios similares, saber a demanda, né? Quanto que desse negócio está sendo aberto, movimento em termos de faturamento ou até de PIB, né? Então, a questão dos consumidores, quem são, qual é o perfil. Então, tem uma infinidade de assuntos a serem pesquisados antes de abrir uma empresa, por exemplo. E como contratar? A empresa precisa primeiramente buscar quem oferece esse serviço, né? Até razoavelmente simples, você fazer uma pesquisa na internet, verificar as consultorias da região que fazem pesquisa de mercado ou um instituto especializado em pesquisa. Aí é chamar um consultor, né, um representante da empresa, conversar e entender qual é a metodologia que utiliza, quem foram os clientes que ela já trabalhou, né, para entrar em alguns detalhes e, obviamente, fazer um orçamento. A partir daí, são entendimentos entre as partes. Quais são as técnicas mais utilizadas para os negócios? Em termos de pesquisa de mercado, as técnicas de pesquisa de focus group, pesquisa qualitativa, né? Pesquisa em profundidade, estas objetivam buscar informações mais subjetivas, né? Primeiramente se identifica isso, depois se confirma na quantitativa. Na quantitativa existem infinitas, não digo infinitas, mas muitas metodologias, né? Porque dependendo do objetivo da pesquisa se utiliza uma metodologia específica. Em termos de custo-benefício para a pesquisa de marketing, né, até por amostra e amostragem, às vezes fica inviável fazer uma pesquisa. As pessoas, em geral, acham que pesquisa é caro, né? Mas existem metodologias alternativas que também são tão eficientes quanto, né, muito próximas de uma probabilística, que é a quantitativa, que levam a resultados muito similares, que é, por exemplo, as pesquisas por cotas, né, estratificadas, que pegam um pedaço desse todo, desse universo que vai ser pesquisado, e repete, faz um espelho de um cluster de toda a divisão que tem desse universo em um universo menorzinho, vamos dizer assim, né? Ele faz essa replicação para um ambiente menor, copiando todas as características do universo. E aí, com uma amostragem em torno de 400 entrevistas, né, dependendo do caso, que dá um custo menor e, ao mesmo tempo, tem uma qualidade muito parecida com uma probabilística, que seria o resultado ideal, né? Quais são os resultados e os benefícios ao realizar uma pesquisa a curto e a longo prazo? Bem, quanto aos resultados e benefícios, parece óbvio, mas não é, né? Atualmente as empresas estão muito acostumadas a resolver problemas de curto prazo. Por isso elas acabam não investindo muito em pesquisa, acham que vão gastar, né? No curto prazo, ela é pouco aplicada, né, dependendo da brevidade, né? No médio prazo, mais ou menos, no longo prazo quase ninguém usa, né? A questão é muito pontual, depende do objetivo. A gente tem que citar exemplos aqui para a gente conseguir responder a tua pergunta, né? Por exemplo, a empresa precisa pesquisar o perfil do consumidor. Se ela conseguir pesquisar com base na sua base de dados já existente, é uma empresa que já existe, ela pode, através de ferramentas de CRM, captar essas informações, né? Ou entrevistar diretamente os seus clientes. Agora, se os seus clientes não são suficientes e precisa ir para o mercado, aí precisa avançar essa questão e perguntar para os não clientes também da questão do perfil. Mas se uma empresa quiser fazer uma pesquisa sozinha, isso é viável? Sempre é viável, Carol.
O cuidado aí nesse caso tem que ser bastante atenção com relação à definição da metodologia e à amostragem. A empresa no início pode não ter experiência, ela pode fazer um curso, né? As pessoas que cuidam das decisões, os gestores, as pessoas que trabalham em marketing, podem fazer um curso e saber como fazer a pesquisa. Tá? Quais são as dicas que você passa para quem quer fazer uma pesquisa de mercado? Como eu falo nos cursos de pós-graduação, né, vou repetir aqui também, dos cuidados que a gente tem que ter inicial com a pesquisa é definir o objetivo dela. Para que vai servir a pesquisa? Eu vou descobrir o fator de decisão de compra, eu vou descobrir qual é o perfil, quero saber qual é o problema que o cliente tem, qual é a necessidade não atendida. Tem infinitas, né, questões a serem investigadas. Mas para que a empresa vai utilizar essa informação? A segunda questão é preciso fazer pesquisa mesmo, né? Porque o investimento na pesquisa não é muito grande, dependendo do objetivo e o tipo de pesquisa. Contudo, a empresa não precisa ficar fazendo pesquisa para todas as coisas, ela precisa fazer pesquisa para aquele momento que ela não tem informação e ela precisa tomar uma decisão. Ou seja, o custo deve ser vantajoso, né? O benefício deve ser muito maior do que o custo. Se for o contrário, fica inviável a pesquisa. Toda empresa deve avaliar isso. E, no geral, ela tem que ter uma metodologia confiável, estatisticamente confiável, se não for probabilística, com técnicas apropriadas para isso, né? E a análise também tem que ser muito importante, nada pode ser concluído que não está dito na pesquisa, os números não mentem, né? A gente simplesmente, quando faz uma análise de pesquisa, a gente está analisando o resultado. Se é uma pesquisa qualitativa, a imparcialidade dos pesquisadores tem que estar muito presente, né? Então, a gente não pode colocar a nossa opinião dentro daquilo que foi pesquisado. Agora vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco não perca a entrevista com um músico que canta e toca mais de 5 instrumentos musicais. Já já estaremos de volta. O cuidado com os pés é essencial para a saúde e a podologia está ao seu lado, promovendo educação e prevenção de problemas. Todo o trabalho é feito com seriedade, qualidade e carinho com a saúde dos seus pés. É realizada avaliação dos pés e calçados, corte técnico das unhas, calos, entre outros. Especialmente para diabéticos, idosos e gestantes. Equipamentos de ponta para seu conforto e segurança. Tudo em um ambiente agradável. Um sorriso bonito chama atenção, certo? Venha conhecer o que podemos fazer por você. Cirurgias realizadas com microscópio de última geração, implantes dentários e estética. O atendimento é personalizado. Temos um laboratório próprio, com sistema de cerâmicas atuais e produção pelo sistema CAD/CAM, a mais moderna técnica de produção de próteses dentárias. Ambiente moderno e confortável. Estacionamentos conveniados. E o seu sorriso levado a sério. Dr. Hélio Monteiro, implantes dentários. Estamos de volta e agora que você vai saber o que um músico sabe fazer. Assista agora no quadro Música, Cultura e Arte. Ele é músico, professor e faz a plateia aplaudir de pé nas suas apresentações. Não é à toa, ele canta e toca mais de 5 instrumentos musicais. O nome dele é Tobias Alexandre. Assista agora. Estou aqui agora ao lado do músico Tobias Alexandre, ele que toca música desde os 13 anos de idade e trabalha com a música desde os 17. Hoje você está com 33 anos, certo, Tobias? Sim. Eu queria então que você explicasse como que começou essa vontade de entrar na música, de aprender música. Eu comecei porque a minha mãe é cantora, né? E aí os meus tios também sempre tocaram, eles tinham uma banda. E depois, por eles sempre fazerem festas na minha casa, na vizinhança, então a gente começou a se interessar porque é muito emocionante, né? É muito bonito você ver uma pessoa que toca bem. Então eu vi isso no meu tio e queria ser que nem ele. E qual é o estilo de música que você costuma tocar e que você mais gosta? Olha, eu gosto de música brasileira, eu gosto de jazz, mas hoje em dia eu tô mais
na música erudita, né? Por causa do contrabaixo acústico e das orquestras e dos festivais de música que eu participei. Então a música erudita hoje é o que eu gosto de ouvir e o que eu gosto de tocar. E o que você faz atualmente? Eu sou professor de música, dou aula de violão, guitarra, contrabaixo elétrico, contrabaixo acústico, e eu canto também. Eu tenho um grupo de casamentos, né, uma cerimônia de casamento, chama Grupo Cantinela, e aí a gente faz cerimônias e também jantares, né? Aí eu toco na Orquestra Prelúdio, né? E eu também toco na Camerata Dona Francisca, e eu faço eventos particulares, né? Eu toco em festas como jantares, tocando guitarra e cantando, né? Quais são os instrumentos que você toca? Eu toco um pouco de instrumentos de corda, que nem guitarra, contrabaixo, violão. Eu toco um pouco de violino, eu toco um pouco de bateria, que eu faço principalmente. Eu gosto de gaita também, a harmônica, eu acho muito, muito interessante o som dela, e um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho de cada coisa. Então eu queria que você falasse o porquê e como começou com cada instrumento. E por que você escolheu cada um deles? Então, a guitarra foi um instrumento que eu achava muito interessante, mas como o pessoal lá perto, como eu não sabia tocar, eu queria estar perto da minha família, assim, enquanto eles estivessem tocando, eu comecei tocando percussão, né? Era uma coisa muito fácil. E aí a gente cantava junto. Depois, um primo meu foi morar em casa e ele me ensinou a tocar violão. Aí eu ficava o dia inteiro tocando violão, o dia inteiro mesmo. E aí eu aprendi mais ou menos sozinho, porque ele me ensinava e depois ia embora, né? Então eu ficava tocando sozinho em casa. Aí depois do violão, eu ganhei uma guitarra da minha mãe, e aí eu fui tocar numa banda de rock. Uns amigos da escola me chamaram para tocar numa banda de rock. Aí depois de 6 meses, o baixista da banda saiu. E aí surgiu essa oportunidade. Quem vai tocar contrabaixo? Falei, eu vou. Aí larguei a guitarra de uma vez e fui pro contrabaixo. Mesmo eu estava fazendo aula de guitarra, mas não tocava mais. Não estudava mais, só estudava contrabaixo. E aí o meu professor de guitarra me chamou para substituir o baixista da banda dele. E aí eu virei baixista mesmo. Eu fiquei um bom tempo só tocando contrabaixo. Depois eu voltei, porque uma escola de música me procurou lá em São Paulo para eu dar aula de baixo, e depois precisou de professor de guitarra, e aí eu comecei a dar aula de guitarra. Aí eu voltei a guitarra. Aí eu comecei a tocar em festas, né, e barzinhos, tocando guitarra e cantando, né? E aí nas bandas eu tocava contrabaixo. E aí eu fui juntando. Well, if you ever plane the motor rest, just take my ways, that's highways, that's the best. Get your kicks on Route 66. Would you win from Chicago to LA? More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Aí depois eu voltei, porque
porque uma escola de música me procurou lá em São Paulo para eu dar aula de baixo, e depois precisou professor de guitarra, e aí eu comecei a dar aula de guitarra. Aí eu voltei à guitarra. Aí eu comecei a tocar em festas, né, e barzinhos, tocando guitarra e cantando, né? E aí nas bandas eu tocava contrabaixo. E aí eu fui juntando. Aí depois, quando eu vim para Santa Catarina, eu descobri o contrabaixo acústico. Por que você decidiu escolher vários instrumentos? Que você quis aprender todos esses instrumentos? Então, é porque a gente, às vezes, tocando um instrumento, eu acho que a gente fica um pouco viciado naquilo. E aí a gente não consegue dar um passo além. A gente fica meio parado. Então, para você evoluir, você tem que conhecer uma coisa nova. Mesmo dentro da mesma atividade, que é a música, né? Então, assim, no caso do violino, eu comecei a estudar o violino porque eu queria me aprofundar na música clássica. E eu queria então que você falasse o que a música significa para você. A música é tudo na minha vida, assim, é o meu trabalho, né, da onde eu me sustento, é o meu objetivo de vida, assim, eu tenho projetos para hoje, para o ano que vem, para daqui a 10 anos, e fora isso, assim, é a coisa mais linda do mundo, sabe? Eu queria então que você tocasse, então mostrasse o que você sabe fazer com esses diversos instrumentos, pode ser? Claro, com o maior prazer, é o que eu mais gosto de fazer. Essa edição do programa Você Sabe Fazer está acabando. Quero agradecer a sua companhia e lembrando que está acontecendo alguns sorteios na página do programa no Facebook. Para saber quais sorteios estão acontecendo, basta somente acessar o site do programa www.vocêsabefazer.com.br e ir no menu Sorteios e depois clicar em Quero Participar, que vai redirecionar você à página do programa no Facebook. É só seguir o regulamento e concorrer ao prêmio. E o melhor é que você pode participar de todos os sorteios. Aproveite esta oportunidade. Se você ainda tiver alguma dúvida, nos envie um e-mail para contato@vocêsabefazer.com.br. No próximo domingo, você não pode perder a entrevista com a vencedora mundial de oratória e saiba como melhorar sua desenvoltura ao falar em público. Isso tudo e muito mais. Espero você no próximo domingo às 14h30. Até lá! Every breath you take
every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word. Programa Você Sabe Fazer com Caroline Meyer. Oferecimento Galon Pré-Moldados. Excelência em estacas pré-moldadas pré-tendidas.